Olá, bem-vindo, bem-vinda à Luterana Floripa. Que alegria ter você aqui conosco. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e assim poder ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de nós na sua casa e no seu tempo buscando a Deus em oração e a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e que nos orienta na nossa jornada. Compartilho com você hoje uma palavra de Jesus, registrada no Evangelho de João, capítulo 8, os versículos 31 e 32, onde ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Muitas pessoas estão em busca de liberdade de traumas, de vícios, de expectativas e exigências de outras pessoas, liberdade de regras, de preconceitos. Mas o que é liberdade de fato? Jesus associa a liberdade com a palavra permanecer firme na sua palavra. A palavra permanecer não significa apenas um contato ocasional, significa fazer da palavra de Deus a nossa morada. É como o ar que respiramos. A verdade de Jesus não pode ser apenas um conjunto de fatos, mas uma pessoa e uma nova realidade que nos tira da escravidão do pecado. Muitas vezes nós experimentamos momentos de liberdade, mas logo voltamos a ser escravos de nós mesmos, das nossas paixões e das construções culturais que nos cercam. Por quê? Porque paramos de permanecer. A liberdade cristã não é um evento único. É um movimento contínuo de sujeição à vontade de Deus. E é essa sujeição que paradoxalmente nos torna verdadeiramente livres. Livres do nosso eu, que muitas vezes é o nosso maior inimigo. Livres da pressão do que os outros pensam e também livres, especialmente livres da condenação do pecado. Hoje nós vamos refletir a partir do texto de Gálatas capítulo 5 e entender como essa liberdade se traduz em responsabilidade e serviço. Mas você não conseguirá viver a liberdade da qual fala Gálatas se não aprender a permanecer na verdade, conforme nos ensina o Evangelho de João no capítulo 8. A liberdade sem a palavra se torna libertinagem e a palavra sem a liberdade se torna um grande legalismo. Nós precisamos das duas coisas. E eu quero então convidar você agora, onde quer que você esteja, a fechar os teus olhos por alguns momentos e vamos preparar o terreno do nosso coração para a semente da palavra que será semeada hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque não fomos chamados para a escravidão, mas para a liberdade. Confessamos, Senhor, que muitas vezes tentamos nos libertar por esforço próprio e falhamos. Hoje, Senhor, queremos te pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude a permanecer na Tua palavra e que a verdade que nós vamos ouvir hoje não seja apenas informação, mas transformação. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos, dos nossos medos e do peso da lei para que possamos Te servir com alegria. Prepara, Senhor, o nosso coração para a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A experiência da liberdade é muitas vezes marcada por um paradoxo que só compreendemos com o passar dos anos. Me recordo de quando, aos 19 anos, eu deixei a casa dos meus pais em São Paulo para estudar teologia no Rio Grande do Sul. E naquele momento, a imagem que eu tinha de liberdade era de um horizonte sem amarras, um período onde eu finalmente seria dono do meu próprio nariz, dono do meu próprio destino. No entanto, a realidade logo se impôs, a liberdade de não precisar mais obedecer às regras da casa dos meus pais. Ela veio acompanhada da perda de seguranças básicas, como comida pronta, roupa lavada, cuidado com as necessidades básicas da vida. E ali então eu compreendi mais claramente
que frequentemente nós confundimos liberdade com a ausência de responsabilidade. Idealizamos uma vida livre de esforços e frustração, quando na verdade, a verdadeira liberdade exige uma maturidade, uma disciplina, por mais leve que seja, para que a gente possa viver a nossa própria vida. Quando a Bíblia fala de liberdade, não se trata de uma liberação para fazermos o que bem entendemos. A pergunta que precisamos fazer é: do que Cristo pode nos libertar? A que nós estamos aprisionados que precisamos da libertação de Jesus? O apóstolo Paulo, ao escrever para os Gálatas, ele se dirige a um grupo que, embora tivesse conhecido a graça de Deus, sentia-se tentado a retornar à segurança das regras. Porque, em geral, é mais fácil viver dentro de um sistema rigoroso de pode e não pode do que assumir o peso e a responsabilidade de decidir com base no amor de Deus. Então me acompanhe a leitura de Gálatas capítulo 5, os versículos 1 a 18. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu digo, Paulo lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que será obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda a toda a massa. E estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devorem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O regramento, ele oferece uma falsa sensação de estabilidade. Ele nos diz exatamente onde pisar, mesmo que o nosso desejo quase sempre seja de questionar e quebrar as regras que nós mesmos escolhemos ou nos foram impostas. Mas Paulo é categórico no versículo 1 quando diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade cristã não é um direito de fazer o que se quer, mas a libertação da tirania de sermos escravos de nós mesmos e de sistemas religiosos que tentam comprar a aprovação divina. Cristo, então, não nos libertou para que fôssemos errantes, mas para que permanecêssemos firmes, sem nos submetermos novamente a um jugo de escravidão e assim estabelecer caminhos que nos ajudam a permanecer na sua palavra e no seu amor. Então essa escravidão, muitas vezes, ela se disfarça de religiosidade. Vivemos numa cultura de recompensa, onde acreditamos que precisamos fazer alguma coisa para que Deus então nos aceite ou nos ame. E esse sistema de mérito vai gerar dois caminhos bem perigosos. Um deles é cair na autopunição e na culpa por nunca sermos bons o suficientes. Ou então, desenvolvemos uma arrogância espiritual que nos leva à libertinagem quando achamos que já cumprimos toda a nossa cota de obrigações diante de Deus. Então Paulo nos alerta no versículo 4 que buscar a justificação cumprindo regras e obedecendo tradições é separar-se de Cristo.
Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. O que é a graça? Graça é o sistema de Deus que anula a lógica da recompensa. Nós somos aceitos não pelo que realizamos, mas pelo que Jesus realizou na cruz. A liberdade, então, começa quando entendemos que não precisamos mais provar nada a ninguém, nem mesmo a Deus, porque o preço já foi pago. Nós já fomos libertos, nós já fomos perdoados. No entanto, surge a pergunta, inevitável: se somos livres da condenação e do peso da lei, o que faremos com essa autonomia, com essa liberdade? Bom, Paulo adverte no versículo 13: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A carne aqui não se refere apenas ao tecido muscular e adiposo do nosso corpo, mas ela abrange a totalidade dos anseios da nossa alma, suas necessidades intelectuais, tradições filosóficas, familiares e culturais que estão impregnadas na nossa existência. Então a carne é a totalidade dos anseios de uma alma que se rebela contra a direção e a condição de Deus. Então a liberdade que se torna egoísmo deixa de ser liberdade para se tornar a pior das escravidões. A escravidão aos nossos próprios caprichos. Então, se a minha liberdade serve apenas para satisfazer os meus desejos, eu não sou livre. Eu sou apenas escravo de mim mesmo. E a resposta bíblica para esse dilema é o serviço. No versículo 14 está escrito: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, sirvam uns aos outros mediante o amor. É um conceito revolucionário. Ser livre para ser servo. Mas Jesus é o modelo supremo dessa liberdade, conforme nos diz Filipenses capítulo 2, os versículos 5 a 7. Ali diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele, Jesus, sendo Deus, usou a sua autonomia, a sua liberdade para se esvaziar, para assumir a forma de servo. O amor, então, é o que protege a liberdade de se transformar em libertinagem, em uma vida irresponsável. O remédio eficiente para tratar a rebeldia da carne é servir aos outros pelo amor. O mesmo amor que Deus revelou em Jesus Cristo. Esse amor que faz com que Jesus Cristo morra na cruz, em teu e meu favor. Então, quando nós somos obrigados a fazer algo, o fardo é pesado. Mas quando nós fazemos algo por amor, o mesmo esforço se torna um privilégio. E o Espírito Santo não nos cerca com leis externas, mas o Espírito Santo, ele trabalha internamente na nossa alma, no nosso ser, para que o amor, então, seja a motivação principal das nossas ações. E nesse processo, então, é que nós precisamos lidar com nossos desejos pessoais. Se a liberdade cristã é para ser usada no serviço em amor ao próximo, então como ficam os nossos desejos e as nossas vontades pessoais? Há uma tendência comum de tentar reprimir as vontades como se elas não existissem. Mas os desejos reprimidos, normalmente eles ganham uma força maior ainda. É como se fosse um vulcão prestes a explodir. Então, eliminar desejos pessoais não é uma estratégia adequada, muito menos eficaz, para que a gente possa se aproximar de Deus e viver pelo Espírito. Em primeiro lugar, nós precisamos acolher os nossos desejos e vontades, ou seja, reconhecê-los e entender por que eles estão presentes, de onde eles surgem, qual a sua história, qual o seu sentido. E quando nós identificamos com clareza os nossos desejos e vontades, nós podemos refletir ponderadamente sobre o que nós vamos fazer com eles. É essencial na nossa caminhada de fé sermos honestos diante de Deus, porque Ele já nos conhece. O problema é que nós ficamos nos iludindo, vivendo uma vida de fantasias que não é nossa. Vivemos essas fantasias para sermos aprovados, para sermos bem vistos pelos outros. Mas nós precisamos ser
honestos e transparentes diante de Deus e apresentar, os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas vontades. Porque viver pelo Espírito não é eliminar desejos e vontades, mas é acolher honestamente esses desejos e vontades diante de Deus, entendendo de onde que elas surgem e alinhar cada um deles à vontade de Deus. O Salmo 37, versículo 4, nos ensina exatamente isso, quando ele diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ou seja, ame, deseje, se aproxima de Deus. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ele vai reconfigurar o nosso coração. Os desejos, eles não morrem. Eles são convertidos, eles são transformados. A carne, como diz o apóstolo Paulo, ela quer a satisfação imediata, ela quer o controle. E o Espírito nos convida à confiança, à entrega. Muitas vezes nós esperamos que a igreja ou que os líderes de uma igreja sejam os vigias da ética, que eles construam cercas morais para definir o que é certo e errado. Mas leis e regulamentos não transformam o caráter, não transformam a vida de ninguém. Leis e regulamentos apenas contêm o comportamento sob o medo da punição e do castigo. A proposta do Evangelho é que sejamos guiados pelo Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essa condução não nos deixa sem direção, mas, na verdade, nos coloca num caminho onde a motivação é o relacionamento. A motivação não é o medo do flagrante, não é o medo da punição, mas a motivação é o relacionamento. Estar debaixo da lei é viver no limite do permitido. Agora, ser guiado pelo Espírito é viver na abundância do amor, que busca o bem do outro. É viver no relacionamento com Deus, que nos move, que nos conduz. Portanto, que possamos abraçar essa liberdade com responsabilidade que ela exige. Que a nossa esperança não repouse em nossas habilidades ou no cumprimento de rituais, mas no agir de Deus em nossas vidas. Que o nosso serviço ao próximo seja o termômetro da nossa libertação. E se somos verdadeiramente livres em Cristo, não precisamos mais usar as pessoas para satisfazer o nosso ego. Nós podemos finalmente amar as pessoas como elas são. Então que o Espírito Santo converta os desejos do nosso coração para que a nossa liberdade seja sempre protegida e sustentada pelo amor que nos foi revelado na cruz. Convido para você orar comigo. Senhor, obrigado pela libertação. Obrigado porque hoje sou livre da condenação do pecado. Sou livre para servir, sou livre para viver a vida para a qual o Senhor me chamou. Lembro da tua palavra em João 10,10, que diz que o Senhor veio para que tenhamos vida e vida abundante, vida plena. Ó Senhor, que possa sempre permanecer caminhando junto a Ti. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Se você quer receber mais informações sobre a nossa comunidade, funcionamento, grupos, ministérios, faça contato pelo WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, escaneie o QR Code, faça parte do nosso grupo de comunicações. Você também pode se inscrever na nossa página no Instagram, Luterana Floripa. Ali você também pode receber as nossas informações. Você também é convidado a contribuir com a nossa comunidade, orando, se envolvendo, servindo, também ofertando financeiramente. Se esse for o seu desejo, oferte por meio da chave Pix, que está aparecendo também aí na sua tela. Se comprometa a contribuir com essa comunidade que tem como missão aproximar as pessoas de Deus e umas das outras. E a nossa gratidão a todos que já têm contribuído de alguma maneira. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana.